Talvez a solução pro Vitória seja largar a Sul-Americana para apostar apenas no Campeonato Brasileiro. E o pior é constatar isso tendo chances de classificação, vendo que o time do Leão, mesmo com as limitações, jogou melhor do que os adversários em todas as partidas. Mas a grande questão é que a ideia de jogo atual não encaixa com aquilo que a competição exige, e ficar pensando em alternativas para dois campeonatos quando se tem a necessidade de pontuar a todo custo no Brasileirão talvez fosse irresponsabilidade. Então, com 2 pontos apenas e com 2 partidas a se fazer fora de casa na segunda perna da competição continental, talvez o foco devesse ser o Campeonato Brasileiro. Eu afirmo isso baseado no que o campo apresenta ao torcedor. O Leão vive ciclos e se eles não forem respeitados, talvez a Série A se torne um risco para o clube. Isso de fato não pode acontecer. Quando o Carpini chegou ao Vitória, sua missão era pontuar independente da forma que fosse, e assim ele o fez. A equipe cresceu até que no fim já do campeonato ele apresentou a sua ideia de jogo pautado nos protagonistas da equipe. Um jogo de transição que encaixava muito bem. Aquele time reativo e que vivia apenas dessas jogadas foi evoluindo, e com a facilidade do primeiro trimestre, naturalmente não fazia o menor sentido o Carpini continuar entregando a bola ao adversário contra times muito inferiores nessa temporada. Com isso, a impressão que ficava era de que o Vitória estava mudando a sua ideia de jogo, e o erro em todo o planejamento foi em acreditar que o clube tinha peças para jogar de uma forma mais propositiva a partir do que era apresentado em campeonatos estaduais e regionais. A direção caiu nessa ilusão e Carpini mais ainda. O time atual é pior do que aquele que terminou o Brasileiro em 2024, inclusive em alguns jogos até abria mão do trabalho de transição para propor o jogo, mas muito por conta da base da equipe que se foi. Outro ciclo se iniciou nas últimas rodadas, onde o Vitória voltou a ser um pouco mais reativo e a trabalhar nessa transição, que automaticamente faz a equipe ficar totalmente perdida quando precisa propor um pouco mais os jogos. Ao longo da temporada, provavelmente o Leão não enfrentará mais nenhum time tão fraco como o Cerro Largo e a Universidade Católica. Então, não faz o menor sentido ficar usando o mínimo tempo que a equipe tem tido de treino para elaborar uma estratégia de jogo para partidas de Sul-Americana que não servirão para o foco da temporada, que é o Brasileiro. A Sul-Americana precisa ser uma consequência. Se essa ideia de jogo que tem se estabelecido encaixar e funcionar para classificar na competição continental, perfeito. Fora isso, Vitória, ao meu ver, precisa focar no Brasileiro, onde o time, nesse momento, precisa pontuar em meio a um elenco limitado que a direção entregou ao treinador, que não vive uma grande fase também. Mas com janela fechada e sem nomes no mercado, o clube se vê numa sinuca de bico, onde precisa encontrar soluções internas e imediatas. E a principal, ao meu ver, é priorizar a competição que banca o orçamento do Vitória, vulgo Brasileirão, onde o jogo que o Vitória tem feito, sem precisar ser tão propositivo, vinha encaixando aos poucos, e não à toa eram 4 jogos sem perder nessas últimas semanas, incluindo um da própria Sul-Americana, onde muitos achavam que o time sairia derrotado na Argentina, justamente porque não tinha a missão de controlar aquela partida.